Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. A variação do Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, usado como base no reajuste dos contratos de aluguel em vigor, ficou menor em 2013 do que em 2012. Isso indica que a variação do valor dos aluguéis para os imóveis locados foi mais vantajosa aos inquilinos. E a previsão para este ano é que os preços continuem estáveis. Pela cidade afora, o que não faltam são imóveis para alugar. Com mais gente alcançando o sonho da casa própria, especialmente em função de programas habitacionais, ficou mais fácil morar de aluguel. Nós temos que analisar um pouco o plano Minha Casa Minha Vida, né? Investimento que o governo fez na construção civil nos 2 últimos anos, né? Principalmente em 2011 e 2012, onde houve um investimento muito grande na construção. Isso fez com que agora gerasse uma quantidade de imóveis maior. Então eu tenho uma procura que não aumentou, não acompanhou, e eu tenho uma quantidade de imóvel muito grande. Isso faz com que os aluguéis sofram aí uma estabilização, que eu tenho uma procura não tão grande e uma quantidade de imóvel expressiva no mercado. O Índice Geral de Preços de Mercado, que reajusta os aluguéis, também tem caído. Ele está em 5,5%. No mesmo período do ano passado, esteve em 7% e no ano anterior em 12%. O que afetou foi mais onde tem esse apartamento, né? É fácil verificar, se você andar para Uberlândia, a quantidade de prédios, de empreendimentos, de prédios residenciais que foram construídos, né? Então, isso fez com que, principalmente em algumas regiões de Uberlândia, os apartamentos sofressem agora uma estagnação e começaram um declínio um pouco nos aluguéis. Por outro lado, especialistas que acompanham o mercado imobiliário em Uberlândia afirmam que ainda é muito cedo para os inquilinos começarem a sonhar com grandes reduções nos preços dos aluguéis. Este empresário do ramo afirma que os preços dos aluguéis deverão apenas se manter em função da elevação do custo dos empreendimentos. Já houve um aumento muito grande nos custos, nos preços dos imóveis, em função do quê? Dessa procura, principalmente pelo terreno, né, que depois foi objeto de construção, e isso tudo fez com que houvesse um descasamento entre o valor da inflação, que nesse período foi de 30% ao longo dos últimos 5 anos, em compensação os imóveis aumentaram até 150%. Aí com isso houve o quê? Um aumento grande no valor do imóvel que, consequentemente, acabou por aumentar o aluguel. Como essa fase passou, a gente acha que por um tempo o aluguel vai se manter em valores equilibrados, sem maiores aumentos, e que as pessoas precisam entender que é preciso ser feitas as famosas negociações, né? Quem aluga busca um jeitinho para deixar as unidades de locação mais atrativas. É o caso de Paulo Henrique, que está hoje com 8 casas disponíveis para aluguel. A gente mantém o imóvel sempre limpo, pintado, dá assistência para o cliente para ajudar a alugar, que é da parte burocrática. Inclusive depois o pós-aluguel, a gente sempre trabalha com o cliente para manter a casa funcionando, organizada. Enfim, sempre está junto com o cliente para ele mostrar que ali tem a reação do dono também, que funciona de fato. E atenção, se você se inscreveu para algum plano habitacional do governo municipal em parceria com o federal, a Secretaria de Habitação vai fazer uma atualização de dados. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o secretário de Habitação, Delfino Rodrigues. Delfino, boa noite. Quem precisa fazer essa atualização de dados? Boa noite. É um momento muito importante estarmos aqui hoje. E quem precisa, nesse primeiro momento, nós escalonamos por letras. A nossa intenção é fazer um atendimento em horário diferenciado, das 7 ao meio-dia. E quem seriam essas famílias, então, atendidas nesse primeiro momento? Então, no mês de fevereiro, agora, nós vamos atender em horário diferenciado as pessoas que têm iniciais A e B, né? Essas pessoas terão um atendimento diferenciado. As demais pessoas, demais famílias, têm o horário de atendimento normal lá na Secretaria de Habitação, que é do meio-dia às 17 horas. Mas essas, inicialmente, essas 2 letras A e B, terão um atendimento diferenciado. Vale lembrar que são aí quase 47 mil famílias inscritas, né, nesses programas de habitação da Prefeitura. E é para quem ainda não assinou com a Caixa e como essas pessoas devem fazer? Tem que levar algum documento? E como que isso... Você me explicou algumas situações. Quais são as situações que precisa estar atento? Bom, hoje nós temos um cadastro, como você bem disse, de 47 mil famílias. Mas um cadastro que nós estamos verificando que está muito inconsistente com algumas informações fundamentais. Tipo, renda. Nós tivemos agora no mês de janeiro uma alteração do salário mínimo. Então, muitas famílias ganham referendadas pelo salário mínimo. Então, essas pessoas que tiveram alteração salarial devem comparecer
para informar o novo salário mínimo, ou melhor, a nova renda familiar. Não só por causa do salário mínimo, mas a renda em geral. Então, as pessoas que já faz tempo que não vão lá na secretaria, que não atualizam suas rendas, é fundamental que elas estejam indo agora atualizando renda. Outro dado interessante, filhos menores. Tem muitas famílias que foram cadastradas, antes de repente era só o casal, e hoje tem filhos. E filhos menores é um dos critérios de prioridade. Então é importante que a família também atualize esses dados. Por último, um exemplo também a gente pode citar, a questão do título de eleitor. Um dos critérios para que, por lei, para a gente selecionar a família aqui no município de Uberlândia é ter 3 anos de domicílio eleitoral. 3 anos que vota aqui em Uberlândia. De repente a família fez a inscrição lá em 2008, 2009, está esperando a sua casa, está toda feliz esperando a sua casa e na época não transferiu o título. Então essa família, de repente ela é selecionada agora, faz toda a festa e na hora de levar documento vai constatar que essa família não está apta a receber a sua casa. Então é fundamental esse processo. Nós vamos fazer, Júnior, seleção agora no segundo semestre dos primeiros empreendimentos desse governo, que serão 576 apartamentos lá no bairro Tocantins. Provavelmente a partir de agosto nós já podemos fazer essa seleção, esse ano a gente faz. E nós queremos fazer essa seleção com o máximo de precisão possível nos dados cadastrais dessas famílias, para que a gente não cometa erros com essas famílias. Por isso que é importante que essas famílias fiquem atentas aos prazos, né, para poder fazer essa atualização de dados. Secretário, esses programas têm ajudado a diminuir o déficit habitacional na cidade? Sem dúvida tem ajudado. Mas historicamente Uberlândia cresceu a um ritmo muito grande e o país ficou muitos anos sem investir em habitação. O programa Minha Casa Minha Vida do governo Lula, agora no governo Dilma, tem dado respostas, mas respostas ainda insuficientes para atender todas essas demandas. E a população tem que saber que Uberlândia nós recebemos um banco com 47 mil famílias e a previsão do atual governo é atender em torno de 10 mil famílias, que já seria muito mais do que foi atendido nos últimos 4 anos anteriores ao nosso governo. Porém, insuficientes, números insuficientes para atender a todas as famílias. Certo, e essas pessoas vão ficar sabendo como? Agora, por exemplo, começa com A e B, e como é que vai ser esse cronograma? Nós vamos soltar um cronograma todo mês. Inicialmente agora nós estamos priorizando o A e B, deixando bem claro as iniciais A e B, deixando bem claro para todas as famílias o seguinte: mas meu nome é João, quando é então que eu vou? Olha, você pode procurar habitação a qualquer momento, do meio-dia às 17 horas, lá na prefeitura. Esse horário diferenciado, porque nós temos uma capacidade de atendimento, esse horário diferenciado das 7 ao meio-dia, para aquelas famílias que começam com A, Antônio, por exemplo, ou B, Beatriz, por exemplo. Então, são famílias que vão ter um atendimento e um horário diferenciado. E é importante, Júnior, eu não reforcei aqui, que as famílias levem os seus documentos, quem for fazer essa atualização. Leve os seus comprovantes de renda, o título de eleitor, os documentos pessoais, que todo mundo sabe muito bem quais são e que são necessários para esses momentos. Ok, muito obrigado pela entrevista, secretário. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite, Júnior. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Previsão do tempo para Minas Gerais. Nessa terça-feira, o tempo não deve sofrer mudanças significativas sobre o sudeste do Brasil. No estado, o dia será de tempo ensolarado a parcialmente nublado em todas as regiões. Em Uberlândia, os termômetros ficam em torno de 30 graus. A mínima não passa de 20. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades mineiras. Em Água Comprida, a previsão é de tempo aberto e com chuva no decorrer do dia, mínima de 21 graus e máxima 35. Em Campos Altos, o dia será de sol forte e sem nuvens, a possibilidade de chuva no fim do dia, máxima de 30, mínima de 16 graus. Em Patrocínio, o dia será de tempo quente. A queda na umidade relativa do ar causa chuva no início da noite. A máxima pode chegar aos 30 graus, mínima de 20. Em Iturama, o dia será de sol forte e altas temperaturas. Não há previsão de chuva. A máxima deve chegar aos 36 graus no período da tarde. À noite, a temperatura fica em torno de 24 graus. E daqui a pouco você vai saber como está a situação nos reservatórios de água de Uberlândia. A gente volta em instantes.
Um ex-detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Só é motorista quem é habilitado. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você: quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância para crescer. Diga não ao trabalho infantil. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. Muito calor e pouca chuva, o consumo de água aumenta e o resultado é a diminuição do nível dos reservatórios de água em Uberlândia. A situação ainda é considerada normal, agora cabe à população fazer a parte dela. Um verão quente e com poucas chuvas. É assim que está sendo esta época do ano. E a mudança já apresenta algumas consequências. A escassez de chuvas fez as comportas da represa que abastece os reservatórios de Uberlândia fecharem. Medida adotada pelo DEMAI para garantir um nível estável de água. Tudo que a gente possa buscar de informação, a gente está buscando para tentar pensar em algum tipo de planejamento aí com relação a essa questão. O trabalho que nós vemos fazendo com relação à proteção dos mananciais, nós estamos detectando a falta de chuva já há algum tempo e ao construir as cercas, ao se cravar os mourões para fazer a cerca, a gente deparou com a falta de água no solo. Então, ou seja, o lençol freático ele está baixo. O déficit hídrico está maior se comparado ao mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2014, o déficit foi de aproximadamente 90%. E se a situação continuar assim, nas outras estações, o índice pode crescer e interferir no abastecimento de água da cidade. Vai ter que trabalhar muito com máquinas elétricas, motores elétricos, para garantir essa vazão. O rio ainda tem vazão suficiente. O que a gente está preocupado é que não tem aquela sobra de água, aquele escoamento que existia nos anos anteriores e que é o normal em função das chuvas. Segundo o setor de climatologia da UFO, até o momento choveu apenas 1/3 do esperado. Os níveis dos reservatórios estão normais, mas é preciso que a população fique atenta. É que cada um busque, e eu tenho certeza que tem condição. Lá em casa, no dia a dia, nos mínimos detalhes, 1 litro que eu economizar é 1 litro que vai permanecer na natureza. É 1 litro que vai servir a populações a rio abaixo. Um levantamento revelou que as senhas mais comuns usadas pelas pessoas são fáceis demais. Usar 1, 2, 3, 4, por exemplo, pode facilitar o acesso de hackers à sua conta bancária e e-mail. Por isso, ao criar um código secreto, fuja do óbvio. Para acessar o banco, senha. O e-mail também. A rede social e até alguns sites exigem a famosa combinação. Datas prováveis, pessoas, talvez nascimento de filho, mas tudo misturado, entendeu? Várias senhas e perde a paciência às vezes, viu? É muita senha para guardar. Para guardá-la, alguns truques. Normalmente é que eu sou programador, então é código binário, é algumas coisas bem nada a ver. Eu tenho uma senha
que eu entro nela para eu ver todas as outras quando eu esqueço. Que nem sempre funcionam. Agora mesmo, eu saí da loja, eu digitei a senha do iPhone no cartão de débito. Mas ainda bem que tem uma segunda chance, né? Escolher uma senha segura não é tão fácil quanto parece. Em geral, os especialistas recomendam que ela tenha mais de 8 dígitos e misture letras, números e caracteres. Mas nem todo mundo lembra disso. Tanto que em um levantamento das senhas que mais vazaram na internet em 2013, a mais comum foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em seguida, vem a famosa password, senha em inglês. Depois aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o QWERTY e o ABC 1, 2, 3. Por isso, para fugir do óbvio, valem algumas dicas. A gente recomenda ter os 3 níveis de senha. A senha do banco, a senha do seu e-mail da rede social, ou seja, a senha de coisas críticas, de informações pessoais críticas, e a senha boba mesmo que você vai usar para sites que você só precisa de acessar alguma informação lá na hora. Este delegado explica que só é considerado crime cibernético se a senha for violada, como fazem os crackers. Pessoas da sua convivência íntima, né, passam a ter, por exemplo, a senha do seu Facebook, a senha do seu e-mail. Ao término da relação, essa pessoa leva essas senhas e faz uso indevido. Mas não houve, nesse caso, quebra do sistema de segurança, porque a pessoa tinha a senha. O delegado recomenda ainda nunca anotar as senhas, sejam elas de banco ou de e-mail. A orientação é que as pessoas se esforcem para decorar os códigos, que devem sempre ter letras maiúsculas, minúsculas, caracteres e números. E hoje é dia de UFO no plural. Quem tem as informações é a apresentadora Frinéia Chaves. Olá, boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. O UFO no Plural de hoje está imperdível. Nós vamos mostrar a história de um servidor da UFO que adotou a fotografia como meio de linguagem para mostrar às pessoas a grandeza desta instituição. Desde o fim da década de 70, ele acompanha a rotina do ensino, da pesquisa e da extensão aqui na UFO. Entre os cliques, registros de gente simples, famosos, natureza, artes, tradições. E o mais curioso, durante muito tempo, ele fez fotos de fotos. Como e por quê? UFO no Plural conta para você daqui a pouquinho, às 10 da noite. Não perca. Obrigado, Frinéia. A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFO realiza um curso de atualização de gestores, que já está com inscrições abertas, e quem tem as informações é o repórter Luiz Otávio Petri. O curso é presencial e tem carga horária de 24 horas. As aulas serão ministradas nos campi Santa Mônica e Umuarama. Mais informações nós vamos ter com a Marlene Marins, que é a nossa pró-reitora de Recursos Humanos. Marlene, quem pode se inscrever? Esse curso ele tem como público-alvo os diretores, são os gestores da instituição. Seriam seus diretores, tanto acadêmicos quanto administrativos, diretores de unidades administrativas e acadêmicas, coordenadores de curso, também da unidade administrativa, seus chefes de setor, gerente. Eu diria que todo o corpo de gestores da instituição. Claro que também é aberto àqueles, dado o não preenchimento das vagas que nós estamos disponibilizando, um quantitativo de 300, se não tivermos o preenchimento com esses profissionais que estão à frente, poderão também participar qualquer servidor da instituição que tenha interesse pelo curso. Marlene, é importante ressaltar que as inscrições já estão abertas e também lembrar como que esse público-alvo deve proceder para fazer sua inscrição. Tá, então está aberto a partir de hoje, né, se estendendo até o dia 16 desse mês, até porque o início será no dia 27 desse mês de fevereiro. Então, portanto, é acessar o nosso site, o seu formulário de inscrição estará disponível, que é o site proher@ufo.br. No curso estão aí disponíveis 7 módulos que abordam diversos assuntos. Sim, são vários modos que têm como perspectiva ser um curso bastante objetivo, até o próprio tema, né, o próprio nome do curso, que é um curso de atualização, com o propósito e objetivo de atender, eu diria, uma atualização de procedimentos, de rotinas na instituição, permitir interação entre os gestores e também discutir e subsidiar os gestores para novas posturas diante de modificações e rotinas, para auxiliá-los nesse trabalho do dia a dia que é a gestão na universidade. Ok, então muito obrigado pelas informações. Falamos então com Marlene Marins, a pró-reitora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Petri, pelas informações. E depois do intervalo tem as notícias do esporte. Não saia daí.
A maioria dos alimentos que chega à mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar. É verdade. E para aumentar e melhorar essa produção, o governo federal liberou crédito de 21 bilhões de reais com o Plano Safra. São várias ações em conjunto que fortalecem o campo e fazem o Brasil crescer. E a gente ganha muito com isso. Ganha muito mesmo. Tem até seguro para proteger a renda do agricultor que faz o financiamento. Olha, programas que levam os produtos direto do campo para sua mesa, beneficiando inclusive os alunos das escolas públicas. E com alimentos bem mais saudáveis. Dá para se modernizar com uma linha de crédito para investir em máquinas e equipamentos. E a criação da Anater vai trazer tecnologia e aumentar a produtividade do agricultor. Eu já participo e é muito fácil. Então, procure o seu sindicato ou o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Plano Safra da Agricultura Familiar, transformando vidas, plantando futuro. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites, sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Foi apresentada hoje a Rede Crescer Estação Cidadania, que vai oferecer 7.000 vagas para atendimento a crianças, jovens e adultos em 7 unidades na cidade. Os locais estão estruturados com recursos que oferecem ações preventivas à violência e às drogas. As atividades vêm trazer também a chance de inserção cultural, formação profissional, lazer e convivência social. Numa cidade educadora, todos têm que trabalhar de forma transversal para que nós possamos atingir o nosso grande objetivo, que é dar, de fato, oportunidade para que as pessoas saiam da dependência do Estado e possam se manter. E para isso elas têm que ter formação e têm que ter capacitação. E é exatamente o que a Rede Crescer vai oferecer. A rede é composta por 10 unidades fixas e uma unidade itinerante. A rede também contempla todas as regiões da cidade com atividades em 3 turnos. As vagas que estão sendo abertas somam ao todo 7.000 oportunidades. São 18 modalidades diferentes ofertadas o ano todo. As inscrições para participar dos projetos devem ser feitas através do portal da Prefeitura. Uma triagem será realizada para a escolha dos inscritos. O CRAS, através do cadastramento único, ele consegue fazer uma avaliação da família, né, daquela criança, daquele jovem. Então ele é um caderno completo com perguntas e respostas objetivas sobre a situação socioeconômica da família. As vagas são abertas para todos, mas prioritariamente nós vamos buscar atender aqueles que estão em situação mais vulnerável. O Conselho Universitário da UFO formou uma comissão para levantar dados e informações que possam subsidiar o consumo na decisão envolvendo a adesão ou não do Hospital de Clínicas à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O grupo é formado por técnicos, professores e representantes do Hospital de Clínicas. De posse das informações levantadas por esta comissão, o Conselho Universitário estará mais amparado em conteúdo para que possa analisar melhor as demandas que envolvem a decisão de adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A resposta sobre a adesão ou não à EBSER vai ser dada pelo Conselho Universitário.
A ideia que surgiu como proposta de conselheiros do próprio Conselho é que se criasse uma comissão para que ele pudesse, a partir de alguns estudos, colher mais subsídios para dar ao Conselho Universitário a possibilidade de tomar essa decisão. E mais do que isso, uma vez tomado, seja a decisão A ou B, seja a decisão de adesão, ela envolve também um trabalho intenso dessa comissão para acompanhar a construção de um contrato com a EBSER que favoreçam as ações de ensino e pesquisa da instituição e de assistência dentro do hospital. E se tomada a decisão de não adesão, essa comissão tem a grande tarefa de apontar um plano B, ou seja, qual é uma outra alternativa melhor do que a EBSER para que a universidade atue junto ao seu hospital de clínicas. O que nós não podemos deixar acontecer é que o funcionamento do hospital não atenda às necessidades da população e às necessidades dos nossos cursos que lá prestam serviço de ensino e pesquisa. A situação do hospital, ela precisa de ganhar respostas com muita agilidade, até porque nós temos aí alguns enfrentamentos importantes a serem feitos durante esse primeiro semestre de 2014, ou seja, não é uma situação que possa envolver um estudo de médio e longo prazo, é de curtíssimo prazo. Então eu diria que, imagino, o Conselho vai definir algo em torno de 30, 40, 50, 60 dias no máximo para que tenhamos a possibilidade de tomar a decisão, de qual plano, e depois a comissão terá um papel ao longo do próximo ano de acompanhamento dessa decisão. O uberlandense é o atual campeão europeu de jiu-jitsu. O atleta retornou recentemente de Portugal, trazendo na mala a medalha de ouro. É cheio de orgulho que Fernando Reis retorna ao tatame da academia onde treina. No peito, ele exibe as medalhas que lutou duro para conquistar. É campeão da Copa Europa 2014 na modalidade faixa marrom peso pesado. O ano está só começando, essa foi a primeira competição internacional, ainda tem Pan-Americano. Se eu conseguir me qualificar na seletiva de gramado, eu vou disputar o Mundial em Abu Dhabi e o Mundial em junho, que são as principais competições do ano. Acaba que eu treino pesado o ano todo para estar preparado para qualquer competição que possa aparecer. E Fernando ainda espera trilhar muitos caminhos pela frente. Este mês participa da seletiva para o Mundial nos Emirados Árabes. Em março é a disputa do Pan-Americano e em maio o Campeonato Brasileiro. Graças a Deus eu venho conseguindo representar bem a cidade. Apoio ainda falta alguns, Eu não consigo ter uma tranquilidade para treinar, eu tenho que ficar correndo atrás de patrocínios e preocupado com o treino, então com certeza o patrocínio é sempre bem-vindo. O bom resultado lá fora é fruto de um trabalho intenso aqui dentro. Os treinos duram em média 4 horas com uma frequência de 6 dias por semana. Folga mesmo só aos domingos. E para alcançar a melhor performance do atleta, entra em cena o papel importante do técnico. Olhos atentos para identificar cada ação que pode ser melhorada nas lutas. A gente faz um trabalho para consertar todos os erros, Quanto maior a graduação do atleta, menos chances de errar ele tem e mais ele é cobrado em termos de acerto técnico na hora da luta. Um trabalho duro para continuar trazendo para Uberlândia resultados positivos. O treino, ele faz parte, Então a gente tem treinos físicos, técnicos, treinos de mentalização, que a gente costuma falar, quando o corpo está bem, a gente treina o corpo. Quando o corpo está cansado, a gente tem que treinar a mente. E é isso que eu tento passar para os meus atletas. E com essa boa notícia do esporte para a cidade, o TV Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã às 18h30. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e até amanhã.